Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Tudo bem com os irmãos? Amém. Como ele comunicou agora há pouco, desculpa. Os nossos pastores estão de férias. Então, durante o mês de janeiro, onde o pastor Agemir trouxe-nos a palavra, no dia 11 foi o presbítero Augusto, hoje 18 eu, e dia 25 será o irmão presbítero Isaac. Também quero cumprimentar os irmãos que nos assistem nessa noite, pedir que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre cada um dos irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Atos 12. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. Atos. Ano passado a gente caminhou pelo livro de Atos um bom tempo, então os irmãos devem lembrar dessa passagem aqui. Atos capítulo 12, vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. Os irmãos encontraram? Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Verso de número 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados acorrentado com 2 cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso de número 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, que ele se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da morte, livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, viu uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-o para outro lugar. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós te damos graças, louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós, estar aqui na tua casa nesta noite, para, Senhor Deus, colocar diante da tua presença as nossas vidas. Pedir também que o teu Espírito fale conosco nessa noite, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe das minhas fraquezas, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a minha capacidade, e o Senhor sabe que só com a tua ajuda e a tua misericórdia que eu posso estar aqui à frente. Que o Senhor fale, não o homem, mas que o Senhor fale através da minha vida, Pai. E que a tua palavra ela venha encontrar guarida no coração de cada um dos teus servos que estão aqui presentes nessa noite, Pai. O Senhor conhece, Senhor Deus, a necessidade e a preocupação de cada um dos teus servos, Pai. Então eu peço ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Fala com cada um em particular, Pai.
do teu jeito, do teu modo, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. E nós te damos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para você. Nesse dia 18 de janeiro de 2026, você já parou um pouquinho para agradecer a Deus pela essa oportunidade que você está vindo à noite na igreja? Você fez isso hoje? Às vezes fizemos, às vezes não fizemos isso. E eu estava pensando, quando eu estava em casa, lavando as louças, até comentei com o Mateus, das coisas que eu estava fazendo, e eu lembrei do que eu tinha escrito. E eu tenho certeza absoluta que foi Deus que falou no meu coração. Mas você não agradeceu esse dia pela oportunidade de você ir à igreja livremente, poder adorar, poder glorificar e exaltar o meu nome. Você pode ir 2 até 3 vezes na igreja, livremente, sem nenhum problema. Você vai e vem e ninguém te impede. E eu fiquei imaginando, meu Deus, é verdade. Poucas as vezes a gente lembra de agradecer a Deus por essa oportunidade que a gente está aqui, sentado, ao ar-condicionado, um lugar tranquilo, confortável, onde muitos nesse momento não têm a oportunidade de ouvir livremente a palavra de Deus. Muitos estão sendo perseguidos, sendo atacados, mortos, perdendo seus lares, simplesmente porque professa a fé em Jesus. Eu pedi ao Senhor que me ajude a cada dia, a cada manhã, ter um coração grato a Ele por essa oportunidade que Ele me concede, de vir na igreja livremente, a hora que tem culto eu posso vir. Se você não faz isso, a partir de hoje faça, agradeça a Deus por essa oportunidade. Vivemos num país livre onde a gente pode, ainda podemos vir à igreja tranquilos, sem nenhum problema. É o que não estava acontecendo com os nossos irmãos aqui. Quando você lê do verso 1 ao verso número 4, você vê que os irmãos estavam sendo açoitados, maltratados, passados a fio de espada. Era um momento difícil da igreja, simplesmente porque eles proclamavam a fé em Jesus. E um rei chamado Herodes, ao seu bel prazer, resolveu prender, maltratar e matar os cristãos. E ele acaba matando Tiago, irmão de João. Isso mais ou menos lá pelo ano de 41 a 44, mais ou menos, que Herodes fez isso. E diz que ele fez isso para agradar os judeus. Imagina só, resolveu matar as pessoas para agradar alguém. Como você já viu aquela história? Atirar com pólvora dos outros, você atira até em curruíla, né? Pode, se enche o cano de pólvora, não está ali custando nada. Então, mais ou menos foi aquela situação. Vou matar esse pessoal, não são parente meu, ainda é o seguinte, do outro lado ainda vou agradar os judeus. E foi o que ele estava fazendo. E fez. Eu não sei se os irmãos já notaram que Tiago, que é filho de Alfeu e de Salomé, é o único dos discípulos que tem o seu nome citado na Bíblia, que ele foi morto. Do jeito que ele foi morto. Os outros não tiveram os seus nomes dito como foi morto. Não está nos evangelhos. E Lucas, ele foi cuidadoso em falar que, nesta época, por aquele tempo, como diz aqui, por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Tiago, João e Pedro, os irmãos sabem, eram os mais chegados de Jesus. Quando eles vão, sempre está, onde está no monte, está Pedro, Tiago e João. Eram, como diz assim, os mais chegados de Jesus. Não que os outros não tinham tanto acesso ao Senhor, mas Pedro, Tiago e João eram os mais
chegado de Jesus. Não está aqui no texto bíblico, penso eu, que o rei Herodes disse assim: o negócio é o seguinte, já que eu já matei Tiago, vou também matar Pedro. Por quê? São muito chegados de Jesus, eu vou eliminar, como diz, os cabeças, e esse povo vai parar de proclamar esse nome, esse Jesus Cristo. Mas os irmãos sabem que todas as vezes que a igreja é perseguida, a igreja cresce. E se os irmãos voltarem um pouquinho, a primeira perseguição da igreja foi lá em Atos 8, né? Onde, naquela época, um dos grandes perseguidores da igreja era Paulo, que depois tornou-se perseguido também pela palavra, né? Depois de perseguir o povo cristão, ele foi perseguido por ser um pregador da palavra. Então, o povo era preso, tinha suas casas invadidas e não acontecia nada com os algozes. Simplesmente eles faziam isso porque eles queriam e o povo não tinha como reagir. Aí você pode até pensar, mas Deus se esqueceu daquele povo? Não, creio que o Senhor não esqueceu deles. E Deus nunca perdeu o controle da história, nunca. Deus nunca foi pego de surpresa. Nunca. Se você ver lá em João 16:32, você vai ver que o Senhor Jesus já tinha avisado ao povo que isso aconteceria com eles. Seriam perseguidos, seriam maltratados, seriam presos, teriam suas casas invadidas, como aconteceu. Então o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele continua no controle. Mas às vezes a gente pergunta, mas por que Deus deixou acontecer tudo isso com o povo dele? Não poderia ser mais fácil? Mas eu quero que você me diga aonde está na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, onde Deus disse, ou o Senhor Jesus disse, que as coisas seriam fáceis, seria tranquilo. Se você encontrou isso na Bíblia, você me fala qual versículo, capítulo, porque eu até hoje não encontrei. Já encontrei que ele disse que a gente teria aflição. Mas ele também disse que tenhamos bom ânimo. E é duro você ter bom ânimo nas lutas, nas dificuldades. É difícil. Meu Deus do céu. Você glorificar a Deus com o bolso cheio de dinheiro é uma maravilha, né? A despensa lotada, todo mundo com saúde, tudo transcorrendo da melhor maneira possível. Isso é uma maravilha você adorar a Deus desse jeito. Mas agora pense ao contrário. Quando a conta não está cheia. As panelinhas, o vento está quase derrubando ela do armário. Alguém está enfermo em casa. Como é que você pode agradecer a Deus por isso? Mas a palavra de Deus diz que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Porque você dá graça a Deus na bonança, é bom. Agora dê graças a Deus na dificuldade. E aquele povo estava passando isso. Estava sendo perseguido simplesmente porque eles estavam adorando ao Senhor. Então, do verso 1 ao verso 4, você vê a maldade do coração do homem. Herodes queria, e ele fez. Maltratou, prendeu e matou. Não só Herodes, mas o povo judeu também tinha boa parte nisso, porque ele queria agradar eles, então, a seu bel prazer. Ele maltrata, mata e prende. E também manda prender Pedro. E Pedro está lá naquela prisão. Mas o verso de número 5 nos chama muita atenção, porque diz, pois Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia um povo clamando a Deus pela vida de Pedro. Os irmãos sabiam que o que aconteceu com Tiago estava para acontecer com Pedro, se o Senhor não entrasse com providência, se o Senhor não agisse. Mas a gente olha e até aqui o Senhor não está agindo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão. Eu não sei qual luta, qual a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei o que você tem para resolver no dia de amanhã. Eu não sei. Só você e Deus sabe. Mas a palavra de Deus diz que, o Senhor disse que
Não é impossível para Deus, nada é impossível. Então confie, descanse no Senhor. A palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, descansa, entrega nas mãos do Senhor. Eu creio que quando aquela igreja estava orando a Deus pela vida de Pedro, eles clamavam e cria que o Senhor iria fazer um milagre na vida de Pedro. Ou você não ora a Deus pedindo que Deus faça um milagre e você espera que esse milagre aconteça? Quando a gente ora a Deus, a gente pede: Senhor, eu preciso de isso, isso e aquilo. Às vezes até a gente lista o que a gente quer para Deus. Boa parte a gente não recebe porque a palavra diz: pedis e não recebeis, porque a gente pede mal. Mas quando a gente pede e o nome do Senhor vai ser glorificado em tudo isso, com certeza vai acontecer. Deus vai nos conceder esse milagre. Então aquele povo clamava, aquele povo se derramava na presença do Senhor. Não é que aquele povo tinha uma oração poderosa, vamos orar e Deus... Não. Poderoso é aquele a quem foi orado, aquele que foi dirigida a oração. E eu creio que eles clamaram incessantemente para que o Senhor tirasse Pedro daquela cadeia. Então, a partir do verso 5, você vê Deus agindo. De manhã eu até citei um ditado. Você já viu falar parado igual água de poço? Agora é difícil que alguém tenha um poço em casa, né? Mas quando a gente era pequeno, né? Ou uns 20 anos atrás aí, a gente tinha poço, a gente tirava água no balde, né? E quando você olha de cima para baixo, você vê a água, ela está parada, não mexe nada. Mas se você conseguir chegar embaixo no poço, você vai ver que a mina está ali, ó, trabalhando. Ó. Então Deus não estava parado, Ele estava trabalhando. Ou não seria verdade a palavra do Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século? O sofrimento do povo era real, mas o cuidado de Deus também era real. E por que tudo isso aconteceu? Por que Deus permitiu? Deus permitiu para que hoje, nessa noite, você, eu, entendesse e compreendesse o poder que o Senhor tem. Ele tem domínio sobre todas as coisas, meus irmãos. Ele não perdeu o domínio de nada. Ou você acha que aquilo aconteceu e Deus não tinha domínio sobre aquilo? Da mesma forma que ele livrou Pedro da prisão, ele poderia fazer com Tiago também, não permitisse que Tiago fosse morto. Não permitiria. Mas eu creio que o tempo de Tiago nessa terra já tinha terminado. Então, como diz a palavra, que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Então Tiago foi recolhido. Mas tinha Pedro. O que me chama a atenção é que a igreja estava orando por Pedro. E o que Pedro fazia? Pedro dormia. Pedro dormia. Pedro estava preso. Tinha 16 homens cuidando dele. Para onde esse camarada ia sair? Ele estava com medo que Pedro saísse daquela prisão, com certeza absoluta. E Lucas, ele é detalhista em dizer que tinha 16 soldados. E Pedro estava ali acorrentado com 2 cadeias, sentinela, a porta aguardava o cárcere. Mal Pedro podia respirar, de tanta segurança que tinha naquele presídio. O plano de Herodes era de matar Pedro. Ele ia entregar Pedro no outro dia. Mas naquela mesma noite o Senhor mudou essa situação. Deus mudou a situação. E Deus pode mudar a situação de cada um de nós nessa noite aqui. O que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, Ele faz. Como eu disse no começo, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Só Deus e você sabe como está o seu coração. Incertezas, medos, angústia, preocupação. Tudo isso cabe no nosso coração. E como o nosso coração é enganoso. Quantas as vezes nós sofremos antecipada por algo que nunca vai acontecer, mas a gente sofre. Eu já sofri muitas vezes antecipado. E você vai perguntar para mim, aconteceu?
Não, não aconteceu. Eu penso que Pedro, naquela situação, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou dormir, porque o dia de amanhã basta o seu mal. Eu vou descansar no Senhor. Ele sabia o Deus que ele confiava. Como diz Jó, eu sei que o meu Redentor vive. E Pedro, ele tinha no seu coração as palavras que o Senhor Jesus tinha falado com ele ao tempo dos seus 3 anos de ministério. Olha, Pedro, vai acontecer assim, 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 mas não se preocupe, Pedro. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, eu vou estar com vocês. E naquela noite o Senhor manda o seu anjo lá. E os irmãos veem que o anjo chega tranquilamente. Ele não faz bagunça, não faz barulho, não faz nada. Ele vai lá, acorda somente a Pedro. Toca em Pedro. E diz assim: Pedro, levanta, calça a tua sandália, cinge e me segue. Se você olhar a olhos humanos, era impossível acontecer o que aconteceu com Pedro. Aos olhos humanos é impossível. Não fala aqui o tamanho que era esse cárcere, mas com 16 homens cuidando de uma só pessoa. E ele sair livremente lá de dentro, sem que ninguém ouvisse nada. Esse é um milagre que só o Deus Altíssimo pode fazer. E esse anjo que visitou Pedro naquela noite, ele não mudou, ele continua mesmo. Continua livrando, continua abençoando, continua sustentando. Ele não mudou. A palavra do Senhor diz que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus, ele não muda. Às vezes somos nós que mudamos. Aliás, e nós mudamos muito. Mas o Senhor não muda. Ele não muda. O Senhor ouviu a oração daquele povo e enviou o seu anjo. Meus irmãos, não é que a nossa oração é poderosa. Não. Como eu disse, poderoso é aquele a quem nós oramos. E a palavra do Senhor diz que em tudo seja conhecido diante de Deus em súplica e em oração. Não sei se você tem colocado diante de Deus em súplica, em oração, aquilo que você tem passado, aquilo que tem entristecido o seu coração às vezes. Eu sei que você não está sendo perseguido por ninguém, ninguém quer arrancar a sua cabeça, mas às vezes você está criando um monstro tão grande que isso é pior do que alguém tentando te atacar. Não sofra antecipado. Como eu disse, Deus nunca perdeu o controle e não vai perder o controle da situação. Pedro estava preso, mas ele dormia, ele descansava, ele não tinha preocupação com outro dia. Porque se morresse, morria para Cristo, se vivesse, ele vivia para Cristo. E o anjo vai lá e tira Pedro. Pedro sai tranquilamente pela rua. Quando ele sai lá fora, que tudo, o portão se abre, e ele caminha na rua e ele vê. Antes um pouquinho ele achava que era uma visão que estava acontecendo com ele. Mas era uma realidade que estava acontecendo. Aí ele fala: agora vi que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. O interesse de todos eles era que no outro dia o rei passasse também a navalha no pescoço de Pedro. Mas o Senhor Deus tinha outros planos para a vida de Pedro. Pedro ainda tinha muito ainda para anunciar a palavra. Muitas vidas seriam ganhas através de Pedro, porque o Senhor tinha dito: apacenta minhas ovelhas. E ele tinha muita ovelha para apacentar. Pedro sai e vai para a casa de João Marcos, onde os irmãos estavam reunidos. Rude, quando vê Pedro, ela não acreditou. Mas Pedro estava preso, como é que Pedro está aqui? Estranho, né? A gente está orando para Pedro sair da cadeia, e o Pedro está aqui no meio da rua. Alguma coisa está errada nessa história. Ela ficou tão alegre, tão extasiada, que nem convidou o Pedro para entrar para dentro de casa. E os irmãos lá dentro ainda falam: você está louca? Não, Pedro está preso. Quando você pede algo para Deus e ele acontece, às vezes você fica tão impressionado com aquilo que Deus fez que
Você fala, não estou nem acreditando que aconteceu isso. Você pede, você recebe e você não acredita naquilo que você recebeu. Mais ou menos aconteceu com aqueles irmãos. Eles pediam a Deus para que o Senhor operasse um milagre na vida de Pedro e tirasse ele daquela cadeia. E quando eles veem Pedro lá no meio da rua, eles não acreditam que era o próprio Pedro que estava ali. Impressionante. Não sei se já aconteceu isso com você. Você pede a Deus um milagre. E na hora que esse milagre acontece, você fala, mas será que é verdade mesmo que está acontecendo? A palavra do Senhor diz que Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele faz isso nas nossas vidas. E o Senhor fez isso. Ele não só tirou Pedro da cadeia, ele também frustrou os planos de Herodes, frustrou os planos dos judeus de ver Pedro ser morto. Uma coisa é certa, ele não perdeu a confiança no Senhor. O próprio Pedro escreveu lá em Pedro 5,7, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele experimentou disso. Não adiantava ele ficar preocupado, angustiado, o que ia acontecer no dia de amanhã. Não. Ele sabia em quem ele confiava. Ele sabia aonde a vida dele estava segura. Ele estava seguro nas mãos do Senhor que pode todas as coisas. E o anjo libertou. E Pedro saiu e foi para outros lugares. Não quero me delongar mais, mas eu quero fazer como eu disse no começo, né? Se você tinha orado, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele tem te dado de estar na igreja. Agora eu quero perguntar para você, o que tem tirado o teu sono? O que tem te preocupado? O que tem te angustiado? O que tem tirado a tua paz? Você não precisa falar. Só pense o que faz tudo isso com você. E eu vou dizer para você, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você, das tuas próprias forças, você não pode resolver nada. Você não pode mudar sequer 1 segundo do relógio, a não ser no ponteiro, mas em mudança de tempo, sem ser no relógio, você não muda. Mas Deus pode mudar tempos e estações. O que você acha que é difícil, é impossível? Para Deus não há dificuldade. Não há tempo, não há lugar, não há hora. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Então confie no Senhor. Ele conhece o teu dia de amanhã. Ele conhece o teu ano. Aliás, todos os nossos dias estão contados diante dele. O que eu quero dizer para você é o seguinte: descansa no Senhor, confia nele. Como diz a palavra do Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra de todo mal. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, quero te dar graças, quero louvar e bendizer o teu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai, quero te dar graça por essa noite, ó Deus, onde o Senhor concedeu a cada um de nós essa graça, esse privilégio, Senhor Deus, de poder te cultuar, Senhor. Obrigado, Deus, porque temos liberdade, Senhor Deus, de vir à igreja, Senhor, quantas vezes a gente quiser, Senhor. E às vezes, Senhor Deus, não valorizamos, ó Deus, todo esse privilégio que o Senhor tem concedido a nós. Perdoa-nos, ó Deus, e nos dê um coração grato ao Senhor por todos os benefícios alcançados das tuas mãos, Pai. Senhor Deus, dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, dá-nos uma semana de alegria, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor ministre aos nossos corações, Senhor. Acampa o teu anjo ao nosso redor, Senhor Deus, e nos livra de todo mal, nos livra de toda cilada do inimigo, nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor Deus. Ó Deus, nós te damos graças por essa noite. Louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, como não temos nenhum pastor aqui para nos interpretar a bênção, eu vou... Depois nós vamos dar... Eu vou ler com os irmãos aqui. 2 Coríntios 13. Vou ler o verso de número 13. Onde diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Glória a Deus.